hoje temos maquiagem e inspiração pro Natal, com as tendências que realmente estão vindo com tudo, que é um esfumado um pouco mais puxado, bem poderoso, com batonzão, e a pele já começou pronta, a gente tem todos esses vídeos com dicas aqui no canal, então bora começar para fazer nosso esfumadão com batom poderoso para você arrasar nesse Natal, vamos lá? Então vamos começar, hoje a gente vai usar o Quinteto na cor Glam, que é a número 6. E é muito fácil de combinar as cores entre si, eu achei que ela tinha bem o espírito do Natal, então a gente vai de pincel número 14 e o tom mais dourado, aplicando em toda a pálpebra móvel, começando aqui do cantinho interno, com batidinhas para que essa sombra apareça bem, para que ela tenha bastante intensidade. E aí você vem arrastando o que sobrou no pincel até quase chegar no final, mas não precisa ir até o fim. Agora a gente vira o pincel número 14 e continua com ele, vamos virar só ao contrário, para usar o tom de verde mais fechado. Ele é um tom de musgo muito bonito e com batidinhas a gente começa do canto externo, rente aos cílios superiores e vem trazendo mais ou menos até o meio. Isso tudo pertinho dos cílios. Agora no cantinho de volta a gente sobe um pouquinho mais, até perto do ossinho do côncavo e vem com o restinho que está no pincel, com algumas batidinhas, misturando isso com o dourado que a gente aplicou, já criando um degradê. Então, primeira batidinha onde tem mais sombra, mais intensidade é o cantinho, depois você vem trazendo de volta e mesclando com o dourado, criando degradê. E agora com o pincel nessa posição, com as setas deitadinhas, pode ver que ele praticamente encaixa aqui na cavidade ocular. Vamos trazer só um pouquinho disso, acompanhando todo o dourado por cima. E aí a gente já começa a subir um pouquinho mais aqui no canto, com o restinho que tá no pincel mesmo. E eu gosto de já dar uma puxadinha a mais, como se fosse um gatinho aqui embaixo. Com o pincel de detalhe número 3, a gente vai com o azul escuro. E com o que tá aqui, você vai fazendo essas primeiras batidinhas bem pertinho dos cílios e vai subindo, como se estivesse desenhando um delineado gatinho. Não precisa ir muito longe. E já suja um pouquinho dos cílios inferiores aqui no cantinho. E é uma continuidade, gente. Cílios inferiores, continua, 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 é a sua linha do gatinho. Agora eu vou dar mais intensidade ainda aqui no canto, até chegar no côncavo. E venho trazendo isso de volta novamente pra gente criar um cut crease, que é o côncavo marcado com um tom mais escuro, e vou esfumando para que as sombras se misturem, valorizando o nosso degradê. Com a sombra M01 e o pincel número 15, agora a gente vai fazer o côncavo. Você fazer o côncavo no final ajuda a esfumar bem essa região e dá um melhor acabamento. Então a gente faz um vai e vem com esse marronzinho, por cima mesmo do que já tá aqui. Uma das tendências da maquiagem é subir um pouquinho mais a sombra, mas agora a gente vai iluminar abaixo da sobrancelha com o tom mais clarinho dessa paleta e com o pincel número 3 a gente aplica aqui do meio da sobrancelha, do arco, até o final, já clareando essa região. Isso ajuda a levantar o olhar também, é um truque ótimo que eu adoro. E aproveita também com essa mesma sombra, mesmo pincel, clareia cantinho interno para destacar. Agora a gente vai fazer um tracinho de delineador em gel, porque ele é ótimo, dura muito, não borra, e esse pincelzinho aplicador ajuda bastante. Se você for encostando ele, fazendo leves pinceladas, você cria o traço aos poucos e isso te ajuda a ter mais firmeza na mão. Então eu gosto de começar do cantinho externo e aqui no final já puxo um pouquinho mais, acompanhando o desenho que eu fiz com a sombra e acompanho toda a linha dos cílios superiores. E agora vamos de verde na linha d'água, com delineador à prova d'água, pra gente quebrar um pouquinho também essa coisa de passar sempre ou bege ou preto. Máscara de cílios de extra volume nos cílios superiores e inferiores. E agora o pincel número 7 de base com um pouquinho de corretivo, pra gente limpar qualquer pozinho de sombra que tenha caído nessa região. E por que o pincel de base? Gente, por ele ser maior é mais fácil para fazer esse tipo de limpeza e você já consegue acertar até, ó, o canto do seu esfumado. Já desce um pouquinho com ele. Nosso batom hoje é o número 2, que eu vou aplicar com o pincel 01, que é o pincel de lábios.
E, gente, batom escuro, o segredo para você ter a perfeição é aplicar realmente com o pincel. Então a gente começa fazendo os contornos. E vou preenchendo tudo. Espero que vocês tenham gostado das dicas, minhas lindezas! Foi muito bom estar com vocês aqui novamente, fazer uma maquiagem arrasadora e aguarda que tem também inspiração de ano novo pra vocês. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez, eu te espero no próximo vídeo. Enquanto isso, assiste todos os vídeos aqui no canal da Vult. Beijo no seu coração e até mais!